Olá, eu sou Eutímio Carvalho e você está no canal Mistérios do Mundo. Obrigado por estar aqui, sempre compartilhando os nossos vídeos. O mundo sobrenatural talvez exista aí do seu lado e você nem perceba. Você dorme todas as noites com alguém, seja um marido, sua esposa, um parente. Mas será que essa pessoa é o que realmente aparenta ser? É o que nós veremos na história de hoje. A noite estava escura e densa de neblina, enquanto eu corria pela estrada de cascalho procurando meu marido. Corria em trotadas, aproveitando todas as oportunidades para me esconder nos tufos de grama alta ao longo do caminho. O cascalho estalou sob meus pés e rezei para que meus passos não me denunciassem. Desde que nós casamos há uma década, meu marido criou o hábito mensal de simplesmente sair no meio da noite. Ele espera até achar que estou dormindo, joga as cobertas e sai do quarto na ponta dos pés. Mas eu sempre acordo, estou sempre de pé na janela, observando entrar em nossa caminhonete e desaparecer na noite. Uma ou duas vezes, reuni coragem suficiente para perguntar para onde ele vai, mas ele não deixou transparecer. Apenas disse que gosta do ar da meia-noite e da clareza de seus pensamentos quando está dirigindo. Eu tenho suspeitado do pior, mas depois de ouvir as mesmas respostas ano após anos, parei de perguntar. Não há muito que eu possa fazer de qualquer maneira. Só temos uma caminhonete em nossa vila e nunca aprendi a dirigir. Eu pedi para ele me ensinar, mas ele se recusou. Não ocupe sua cabecinha com isso, dizia ele, até eu eventualmente desistir da ideia completamente. Nesse verão, nossa velha caminhonete morreu. Alguma coisa com o motor, meu marido disse. Fez seus últimos barulhos quando estávamos voltando da cidade grande para casa. Nossa fazenda pode não ter muita infraestrutura, mas certamente somos afortunados em termos de terra e plantio. Nós, mulheres aqui da vila, passamos a maior parte de nossos dias trabalhando no campo e tagarelando. As fofocas nem sempre são novas ou empolgantes, mas sempre descobrimos qual família produziu o maior tomate naquele ano e qual filho ou filha come mais frutas. Nossos filhos sempre vivem nessa competição. Eu os vi subir nas árvores do nosso quintal. São como macaquinhos. Sei que meu marido ama nossos filhos, mesmo que eles não sejam nossos de sangue. Quando os médicos me disseram que eu era infértil há 8 anos atrás, nós o adotamos e os criamos como nossos desde então. Eu nunca cheguei a vê-los antes do meu marido me surpreender com eles. Disse que a adoção era um processo complexo e que não queria que eu me preocupasse com isso. Óbvio que me preocupei, ele era a única família que eu tinha na época. Voltando à minha corrida pelo mato, mantive meus olhos fixos no meu marido, com medo que ele virasse e me pegasse ali. Mas apesar de todo o cuidado, meu marido parecia totalmente alheio. Ele estava carregando uma pequena pasta, do tipo daqueles homens de cidade grande quando vão trabalhar. Me perguntei o que havia dentro. De repente, ele parou e virou à esquerda. Ajoelhei-me, meu coração batendo forte no peito, rezando para que ele não tivesse me ouvido. Para minha surpresa, ele abriu a grama alta à sua frente como cortina e entrou nas entranhas do campo. Simples assim, e se foi. Esperei, pensando em minhas opções e ouvindo o som de passos. Mas a noite estava silenciosa, exceto pelo canto dos grilos e minha própria respiração difícil. Me levantei e lentamente atravessei para o outro lado da estrada.
Ele tinha me ouvido atrás dele. E se ele tivesse se escondendo, esperando que eu o encontrasse? Respirei fundo e entrei na mesma grama que eu engoli momentos atrás. Até fechei os olhos, sem vontade de enfrentar as consequências inevitáveis de minhas ações. Mas ele não estava lá. O campo sussurrava e os grilos cantavam, e não havia sinal do meu marido. Abri os olhos e encontrei um caminho longo e estreito, cercado por uma grama de cada lado e pegadas na lama abaixo. Segui as pegadas, as folhas da grama roçando meu rosto e meu coração batendo em meus ouvidos. Não havia nenhum lugar que eu pudesse me esconder ali. E se meu marido decidisse voltar? Corri pelo caminho batido até chegar ao seu fim. Não havia mais para onde eu ir, mas o som farfalhante vindo de trás da espessa parede de grama na minha frente me disse que eu estava no lugar certo. Abri mais uma vez a cortina de grama muito ligeiramente e espiei. No meio do campo havia uma pequena clareira, não maior que o nosso quintal. Estava coberto de mato e bagunçado. Parecia estar cheio de pedras de diferentes formas e tamanhos, alinhadas de forma semi-organizada em fileiras paralelas. Havia algo escrito em algumas delas, mas as letras eram tão pequenas e desbotadas que eu não conseguia entender o que diziam. Meu estômago embrulhou quando meu marido saiu de trás de um arbusto, carregando uma pá e uma corda. Saltei para trás e cobri minha boca, não confiando em mim mesma para ficar quieta. Eu não podia deixá-lo me ver agora, não, antes de eu descobrir o que ele estava fazendo. Observei enquanto ele enfiava a pá no chão e começava a cavar. Ele fez isso rapidamente e sem esforço. Ficou claro para mim que não era a primeira vez que fazia isso. Demorou um pouco, fiquei até meio sonolenta. Foi quando a ponta da pá bateu em algo duro. Fiquei alerta. Era tesouro, ficaríamos ricos. Mas antes que eu tivesse tempo de imaginar as coisas que compraria com esse tesouro, meu marido desapareceu dentro do buraco. Ele entrou lá e ficou por um bom tempo. Comecei a me preocupar por não ter o visto sair. O pensamento por si só me fez suar frio. Então ele surgiu eventualmente pegando a corda do chão e jogando uma ponta no buraco. O que diabos ele está fazendo? Meus olhos quase saltaram das órbitas quando vi a corda subir como se algo a tivesse puxando do outro lado. Eu podia ver meu marido se esforçando e se inclinando para trás, enquanto a corda se contorcia e puxava para trás. "Vamos!" ele grunhiu. "Vamos!" Aquilo ficará para sempre gravado no meu cérebro. Não era um tesouro, era uma pessoa. Mesmo na luz fraca da lua, eu podia ver pedaços de carne daquele corpo que faltavam, e revelavam seus ossos salientes, e os fios de cabelo restantes em sua cabeça eram uma bagunça despenteada. Metade de seu rosto estava faltando, e a outra metade parecia ter sido derretida com ácido. O corpo subiu rigidamente, como se estivesse passado anos ali. O suor caía pela minha testa e escorria pelas minhas têmporas. Eu me perguntei se deveria correr. Não havia ninguém que pudesse me ajudar. Ninguém acreditaria em mim. Além do mais, eu não conseguia nem dirigir. Ao dar o último passo para fora do buraco, a coisa criou vida e caiu de joelhos, seus ossos cedendo. Meu marido correu, segurou-a pelas axilas e a guiou lentamente para o espaço que havia preparado no chão. Observei quando ele abriu sua pasta e tirava vários recipientes, arrumando-os cuidadosamente ao seu lado. Ser descoberta nessa fase seria uma má ideia, especialmente porque agora não era apenas meu marido. Aquela coisa parecia estar viva e bem, embora eu não tivesse certeza sobre sua capacidade de ouvir.
Continuei olhando para trás enquanto me arrastava pelo estreito caminho de grama, apenas dando um suspiro de alívio quando cheguei à estrada principal. Ele não me encontraria ali. Não precisei me preocupar em fazer barulho enquanto corria em direção à minha fazenda. Eu não tinha ideia do que fazer. Tinha acabado de descobrir o meu marido desenterrando um corpo. Era isso que ele fazia toda vez que saía? Minha pele arrepiou enquanto eu corria. Pulei na cama assim que cheguei em casa, ignorando os meus joelhos enlameados e minha pele úmida. Elaborei um plano. Eu ia esperar até meu marido sair para o trabalho no dia seguinte. Depois que saísse, iria pegar meus filhos e viajar com eles para longe, mesmo que isso significasse pagar centenas por um táxi. Eu certamente não iria arriscar que isso acontecesse novamente. Quando acordei na manhã seguinte, o lado da cama do meu marido já estava vazio. Não tinha o ouvido chegar em casa, muito menos entrar em nosso quarto. No entanto, enquanto descia as escadas, o ouvi falando na cozinha junto com uma voz feminina. Agarrei o corrimão para me apoiar. Eles me notaram assim que apareci na porta. Meu marido parecia como sempre, exceto pelas olheiras, um pouco mais escuras sobre os olhos. Ao lado dele estava uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Ela tinha cabelos loiros na altura da cintura e olhos verdes. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Ela estava vestindo minhas roupas. Olá, eu gaguejei, levantando minha mão para cumprimentá-los e lançando ao meu marido um olhar questionador. Ele sorriu. Essa é Isabela, amor. Ela vai se mudar para casa ao lado da estrada. Oi, Isabela. Eu balancei a cabeça olhando o meu marido insegura. Prazer em conhecê-la, ela disse sorrindo e deu um passo à frente, estendendo a mão. Ao fazer isso, no entanto, seus joelhos fraquejaram e ela caiu no chão. Meu marido a agarrou bem a tempo. Opa! Ele riu. Cuidado com o bebê. Eu olhei para eles. O bebê? Isabela então falou. Eu estou grávida. O chão parecia oscilar e eu agarrei o balcão da cozinha. Precisamos conversar, amor. Podemos? Perguntei ao meu marido, minha voz quase suplicante. O que foi? Ele perguntou. Quando entramos no quarto e fechamos a porta, ele falou. Você está bem? Está pálida? Engoli seco e disse. Eu sei o que você fez. Ele balançou a cabeça. Não estou entendendo o que você quer dizer, querida. Eu segui você ontem à noite, falei. Minha voz era apenas um sussurro, mas eu podia sentir a raiva brotando dentro de mim. Eu vi o que você fez. Meu marido ficou em silêncio, apenas ouvindo. Eu estou indo embora. Estou levando as crianças. Elas não podem saber disso. Ainda assim, ele não disse uma palavra. Como você pode fazer algo assim? Nós temos uma família normal, uma vida normal. Então ele começou a falar. Sem isso, essa família não existiria, mulher. Eu encarei surpresa. O que você quer dizer com isso? Ele então respondeu. Eu dei vida a Isabela, como fiz com você, como fiz com nossos filhos, como eu fiz para todos do cemitério dessa vila. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.